Mais uma vez, saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e que hoje o Senhor Jesus possa falar fundo aos nossos corações. A mensagem de hoje, ela encontra-se no livro de Mateus, capítulo 5. Talvez você até possa estranhar e pensar, poxa, mas foi anunciado, que estaríamos falando de profecias e não vamos ouvir mais uma? Meus queridos irmãos, associado à pregação da profecia, existem alguns ensinos que a apoiam, razão pela qual o Senhor nos leva a estudarmos também estas partes da Bíblia. Em Mateus capítulo 5, a Bíblia nos relata uma época na qual Jesus estava iniciando o seu ministério. Ele tinha transformado a água em vinho naquele casamento. A notícia correu. E de poucos dias sabia-se que havia alguém que poderia ser um novo profeta. E claro que muitos perguntavam nos seus corações: será que este seria o Messias? E isso incomodou as pessoas porque em todo lugar, principalmente cidade pequena, os irmãos aqui sabem disso, que a conversa corre rápido, Lá onde eu moro, eles chamam isso de rádio peão, A rádio peão é um vai contando para o outro, E aí as pessoas se aproximaram de Jesus aonde ele estava. Jesus não era um homem acostumado a pregar no púlpito. Jesus era um homem do povo. E ele estava sentado na montanha. E se aproximaram dele os seus discípulos, diz a Bíblia, no versículo 1. E no versículo 2 diz que Jesus abriu a boca e foi ensinar. Ele sabia que quem estava ali estava esperando ele mostrar para que ele veio. Qual era o objetivo dele? Onde ele queria chegar? O que ele tinha para ensinar? Ali estavam pessoas do povo, pessoas que possivelmente não sabiam ler, pessoas muito instruídas, pastores, e assim por diante. Jesus abre a sua boca, segundo o verso 2, e a primeira coisa que ele diz é a regra da felicidade. Versículo 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vocês, irmãos da igreja de São Desidério, passarão pela experiência que está aqui descrita por Jesus. Jesus começa dizendo bem-aventurados. Bem-aventurado quer dizer feliz. A primeira coisa que ele diz é feliz quem é pobre de espírito, para a gente entender. A palavra espírito aqui, ela significa a mente da pessoa. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 9 a 11, é dito assim:
Quem conhece as coisas de Deus, senão a mente de Deus? Não é assim? O Espírito de Deus que nele está. Assim também, ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. E no verso 16 ele diz: nós temos a mente de Cristo. Ser pobre de espírito, nós podemos começar a entender ser pobre de mente. Mas como assim? Será que é o chamado cabeça fraca, a pessoa que não consegue aprender? É isso? Não. Ser pobre de espírito aqui, irmãos, significa literalmente não se achar rico. Não se achar, como a gente fala aqui no Brasil, não é assim? Fulano se acha, né? Fulano se acha o bom. Não se achar. Em outras palavras, ser humilde. Considerar os outros superiores a si mesmo. Para entrar no reino dos céus, em primeiro lugar, é necessário ser humilde. Por quê? Nós temos que aceitar sermos conduzidos por Jesus. Significa não fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E muitas vezes a vontade do Senhor não é a nossa vontade. Deus vai dizer não para nós muitas vezes, porque nós não nascemos preparados para botar os pés no céu. Então Deus tem que nos preparar, Ele tem que nos mudar. Isso durante todos os dias das nossas vidas. A cada dia Deus vai nos dizer não. Deus vai frustrar alguns sonhos que nós temos. Todos os sonhos que não estiverem em harmonia com a sua vontade serão frustrados. Mas Deus vai nos apresentar um caminho novo que nós não conhecemos. E lá na frente nós vamos ver a bênção e nós vamos ficar felizes. Por isso é que ele disse: feliz é aquele que é pobre de espírito. Eu posso usar um provérbio popular para ilustrar isso: quem ri por último, ri melhor. Pode ser que no começo da nossa caminhada cristã nós não estejamos rindo, mas chorando. Mas no final nós riremos, se permanecermos no seu caminho. E aí Jesus vem com o segundo ensino: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz o que chora, porque ele será consolado. Quem toma a decisão de deixar Deus guiar a sua vida, deixar Jesus ser o mestre, muitas vezes ele é levado a chorar no quarto, às vezes sozinho, quando ninguém vê. Ou chorar pelos seus pecados que ele quer vencer, ou chorar por aqueles que não aceitam a mensagem, e ele gostaria que estivesse na mensagem. Às vezes é uma esposa, é um esposo, um marido, é um filho, uma filha, um parente próximo, um amigo, muito chegado. E aquelas lágrimas são colhidas pelo Senhor. E o Senhor disse que ao seu tempo Ele vai enxugar. E você deixará de chorar e você vai sorrir. Porque Deus cumprirá o teu desejo. Se o teu desejo é ser liberto, Deus vai te cumprir o desejo. Sabe quando eu era jovem? Jovem mesmo, assim, de 12 para 16 anos, por aí. Deus às vezes me trazia esse pensamento, né? Hoje eu quero andar sem pecar. Não quero fazer nada de errado. Eu me esforçava para obedecer o pai e a mãe, para lembrar de tudo que eu tinha aprendido e tal. Aí lá pelas tantas horas do dia eu via que eu tinha escorregado em alguma coisa, ficava triste. E era aquela luta. E essa tristeza, em parte, ela representa esse choro aqui. Esse é o choro do cristão. O choro do cristão é: puxa, eu tentei fazer o melhor, mas eu vi que eu não consegui. E aí eu peço a Deus, e Deus vai me consolar. Deus vai me dar vitória. O que eu não consegui hoje, amanhã eu vou conseguir, porque Deus vai me ajudar. A caminhada cristã é assim: cada dia
Eu subo um degrau. Cada dia melhor. Cada dia mais semelhante a Jesus. E aí, meus irmãos, começam algumas novas lutas. Porque a gente recebe a mensagem, a gente quer fazer o que é certo, mas nós estamos rodeados de pessoas que não querem, não é assim? E no começo a gente discute com essas pessoas, a gente debate com elas, a gente insiste para elas aceitarem. E a gente chega até a dizer, mas como que você não vê? Olha aqui, está claro. Aí você vê que não adianta, parece que quanto mais você insiste, mais empurrado o pessoal fica. Aí que eles não mudam mesmo, principalmente dentro da família. E aí, depois de muito tentar e não conseguir, você entrega eles para Deus e fala, ah, Senhor, eu já vejo que eu não consigo, só o Senhor mesmo para resolver. Aí a tua boca se fecha, mas as tuas orações começam a subir ao céu, não é assim? E as pessoas, você não nota, mas as pessoas vão olhando para você e elas vão vendo que você vai ficando mais manso. Porque antes você era mais bravo, né? Combatia mesmo. Deus vai nos amansando, irmãos. Desculpe o termo, na base da pancada. Mas Deus disse que o caminho é esse. Porque os mansos é que herdarão a terra. Moisés, quando escreveu sobre si mesmo, ele disse, o varão Moisés era muito manso, mais manso de todos os que habitavam na terra. Irmão, sabe que quando eu vejo essas coisas, eu falo, nossa, eu ainda tenho uma boa caminhada pela frente. Porque ser manso, muitas vezes, não parece fácil. Não é verdade? Você vai comprar uma coisa, a pessoa te dá o troco errado, fica com uma parte do teu dinheiro, aí você fala assim, ó, tá faltando. Não, tá certo. Não, tá faltando. Não, tá certo. E ela vai atender um outro cliente. Como é que você fica? Ah, mas já sobe o sangue. Como? Né? Não sei se é aqui que eles falam, ô cabra, né? Volta aqui. Vamos resolver esse negócio. Irmãos, aí Deus vai ensinando, falando, olha, você muitas vezes vai perder. Como perder? Eu não admito. Mas muitas vezes você vai perder, sim. Tem que acostumar com as perdas. Às vezes você tem que deixar a pessoa falar e dar a última palavra, para ela sair com o gostinho de que ela tinha razão. Que Deus vai fazer ela repensar aquilo mais tarde. Aquilo que a gente não consegue, Deus faz. Não é assim? Só que Deus faz no tempo dele, não é no nosso tempo. Quando você olha quanto precisa mudar, às vezes você se aflige no teu coração. Fala assim, puxa, mas Senhor, como é que eu vou conseguir? Não consigo nem me imaginar sendo daquele jeito ali. Aí Deus disse, no versículo 6, pela boca de Jesus, felizes, bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus não está falando só daquele que foi roubado e ele quer que o ladrão vá para a cadeia, não é isso não. A palavra justiça na Bíblia tem um significado especial. Abram em Salmos 119, versículo 172. Salmos 119, versículo 172. O salmista diz, a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. A justiça são os mandamentos do Senhor. Aqui nós estamos com as tábuas da lei, são os 10 mandamentos. Feliz é aquele que tem fome de obedecer, tem vontade mesmo, um desejo intenso, profundo no coração,
que leva a tomar uma decisão firme. Dizer, eu vou fazer. Feliz é esse, porque este vai ser farto. Quer dizer que, se você tem vontade de estar em harmonia com a vontade de Deus, Deus vai te ajudar e você vai conseguir. Porque o poder que Deus deu a Jesus é infinito. Antes de Jesus voltar na terra, Deus vai ter uma igreja que vai vencer todo o pecado. Essa igreja vai ser pura, não vai ter uma falha, nenhum defeito. E você pode fazer parte dela. Para isso vai exigir luta, mas o poder de Deus é infinito. Ele pode te dar a vitória. Vá para lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja pura, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora abram em Apocalipse 14, versículo 1. Esta igreja, segundo o Apocalipse revela, será formada nos últimos dias da história da terra, os nossos dias. Pessoas que, como nós, vivendo neste mundo mau, ímpio, cheio de pessoas ímpias, que parece que só buscam fazer o que é errado, ainda assim, Deus dará a vitória a nós. Versículo 1 do capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro, Jesus, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Agora a Bíblia dá a característica deles. Prestem atenção. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Que ninguém entenda mal. Mulher aqui, o que a mulher representa? Igreja. Não estar contaminado com mulher significa não estar com as doutrinas falsas das igrejas, doutrinas que não estão na Bíblia. Continua. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Nós já falamos sobre isso ontem e hoje, agora há pouco. Aquele que segue a Jesus, aquele que carrega a cruz, aquele que continua em obediência. Estes, continua, estes são os que dentre os homens foram comprados como primeiros, as primícias, para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo disse que está preparando-se uma igreja irrepreensível. E aqui o Apocalipse mostra qual é essa igreja. Os 144.000 irrepreensíveis diante do Senhor. Aqueles que vão vencer todo o pecado. Aqueles que têm fome e sede de justiça e serão fartos, como diz em Mateus capítulo 5. Mas quando nós buscamos fazer o que é certo, nós começamos a ficar muito incomodados
quando nós vemos outros fazendo o errado. Quanto mais nós nos aproximamos da vontade de Deus, mais o pecado nos incomoda. Então a gente fica perturbado quando vê os outros fazendo erro. E a tendência é a gente ficar menos tolerante. Quer dizer, a gente não tem muita paciência com a pessoa que está errando. Aí Deus quer nos ensinar uma nova virtude. Mateus capítulo 5, versículo 7. Felizes ou bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Uma das características de Jesus era a firmeza de propósito. É verdade. Jesus não era desviado para o pecado por nada. O diabo podia apresentar qualquer tentação, Jesus não desobedeceu. Só que, ao mesmo tempo, Jesus tinha uma paciência com aquele que errava maior que a de Jó. Uma paciência incrível. E essa paciência precisa ser a nossa paciência. Você entende que precisa ter mais misericórdia? Pois peça a Deus, porque Jesus há de dar essa virtude. Felizes os misericordiosos, porque eles também alcançarão a misericórdia de Deus. Lembre-se que Deus foi paciente com todas as tuas falhas, com todos os teus defeitos. E Ele esperou o tempo necessário até você tomar a decisão de o seguir. E assim também Ele vai fazer com os outros. Não tenha pressa. Às vezes você quer que o outro aprenda, e o mesmo que você demorou 10 anos para aprender. Claro que se ele aprender, isso vai ser bom para ele. Mas é muito provável que ele não vai aprender tudo em um mês. Tenha paciência. Versículo 8 de Mateus capítulo 5. Jesus diz: bem-aventurados, felizes, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui ele está falando com respeito ao que a gente pensa, ao que a gente sente e não fala. Aquilo que está encoberto. Pode ser que para os outros eu pareça uma pessoa ótima, mas eu olho para o fulano e já penso: hipócrita. Esse aí? Aquele ali? No meu coração, será que ele está limpo? Ou eu estou olhando aquele ali e falando: aquele ali está querendo tal coisa, já vi onde ele quer chegar. Pode deixar que ele vai ter o dele, já estou preparando. Esse é um pensamento do cristão? Não pode ser. Eu estou vendo que o fulano lá quer aquela vaga de emprego, mas acontece que eu estou mais precisado do que ele, e eu já sei o que eu vou fazer, porque eu conheço a pessoa lá da empresa que ela é do recursos humanos. Eu vou conversar com ela e falar: amigo, é o seguinte, eu estou precisando da vaga, e eu sei que ela vai me ouvir. Aí o outro vai ficar de lado. Irmãos, planejar o mal, você pensar naquilo que não deve. Satanás sempre está tentando colocar na mente os pensamentos errados, não é assim? Até uma pessoa lá na época da Reforma, o Martinho Lutero, ele dizia assim, vai falando dos pensamentos, né? Os pensamentos são como passarinhos. Os passarinhos podem voar em volta da nossa cabeça, mas o que eles não podem é fazer ninho. Entendeu? Porque às vezes vem aquele pensamento, né? Aí você para, fica meditando, como diz aqui, né? Cafifando, é isso, né? Fica cafifando com o pensamento ali. Mas é mesmo, né? Não tinha pensado, mas é verdade. Vem o pensamento que o diabo pôs na mente, você fica, né? Daqui a pouco você já está concordando. Irmãos, quando vem um pensamento errado, na hora a gente tem que dizer o quê? Não, sai para lá, Satanás, em nome de Jesus, está repreendido. A minha mente vai ficar limpa. E essa é uma guerra, mas nós temos que enfrentar essa guerra todo dia e vencer. As crianças, né? Eu lembro a minha filhinha, às vezes eu falo: filhinha, chama lá a amiguinha que ela está sozinha, não tem...
Ah, pai, mas ela é chata. Ela é chata, mas ela também gosta de brincar. Não é verdade? Ah, mas ela quer tudo do jeito dela. Não, mas aí você fala para ela que uma vez você faz igual ela quer, na outra vez vocês vão fazer diferente. Ah, mas aí ela não vai com a gente. Não, mas pelo menos você tentou, né? Tenta lá, vai lá. Ah, tá bom. Né? Então, irmãos, nós precisamos ter pensamentos diferentes, atitudes diferentes. Mesma coisa, irmão, né? Eu não aguento mais ver aquele irmão, cansei de falar, irmão nunca muda. Esse irmão, não sei o que ele tem na cabeça, parece que não entra nada. Será que você já foi lá na casa dele, sem falar nada, né? Tomou um chá lá, conversou um pouco, deixou ele contar um pouco da vida dele? Pode ser que ele conte algumas coisas que você até vai sair de lá pensando, nossa, ainda bem, eu não tenho prova. Prova que tem é ele. Né? A gente precisa dar assim um voto de confiança primeiro, para depois, né, a gente às vezes tirar uma primeira, uma segunda conclusão. Eu estou citando alguns exemplos, mas tem tantos outros exemplos que a gente podia citar, não é verdade? Porque as situações são infinitas aí na vida, todo mundo passa por elas. Nós precisamos ser limpos de coração. Uma coisa que acontece muitas vezes no casal, né? A mulher chega lá, que ela via, já vi, estava com uma cara diferente hoje. Aposto que ela estava pensando mal de mim. Tá, mas ela falou alguma coisa? Não, não falou não, mas só pela cara dela eu já percebi. Tá, mas quem sabe o marido brigou com ela em casa, daí ela está com essa cara ruim hoje, né? Então assim, antes de pensar o mal, espera um pouquinho, vai lá, conversa um pouco, né? Quem sabe não é exatamente assim, a gente não sabe. Pode ser que a gente esteja certo, porque também existe a questão do discernimento, né? Opa, já saquei, já entendi qual que é ali. Só que pode ser que não seja exatamente assim. Então, irmãos, deixemos o nosso coração limpo até que a gente tenha certeza do que aconteceu, né? Versículo 9, Jesus disse, aliás, antes de ir para o 9, olha a bênção que tem para quem tem o coração limpo. Ali diz que eles verão a Deus. Que bênção, né? Ver a Deus. Moisés viu, mas ele viu quando o coração estava limpo. A Bíblia diz que ele subiu no Monte Sinai e Deus fez Moisés esperar na cadeira por 7 dias. Moisés era um homem paciente, né? Esperar 7 dias ali, parado, né? E detalhe, ali não era Salvador, né? Você está lá olhando a paisagem, uma hora muda, passa carro, faz isso, passa, né? Vão fazendo barulho, um fala uma coisa, sempre tem alguma coisa para você se distrair e não ver o tempo passar, né? Pelo contrário, o Monte Sinai era aquele lugar onde nada acontece. Tudo parado, não passa uma ave, nada para te distrair a atenção. Então, Moisés teve tempo de pensar no próprio coração. Como é que estava o coração dele? Será que estava preparado para se encontrar com Deus? Será que tinha alguma coisa a qual ele tinha que confessar ainda a Deus? Então ele passou os 7 dias preparando o seu coração. E aí ele pôde ver a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Será que você tem sido aquele que tenta apaziguar ou é aquele que cria o arranca-rabo? Não sei se fala isso aqui, né? Você é o do vem aqui para resolver ou você é aquele do deixa disso? Meus queridos irmãos, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A Bíblia conta de Isaac
Isaac era um homem muito abençoado pelo Senhor. Ele semeou e colheu muito. Os filisteus ficaram com inveja dele, mas naquela época os filisteus não eram assim tão malvados, e eles eram mais sinceros, né? Então eles chegaram para Isaac e falaram assim: ó, afasta-se da gente porque você ficou muito poderoso. A gente está vendo que você é muito poderoso. E aí Isaac pegou, saiu, né? Levou suas coisas. Aí parou lá em outro lugar, armou a sua barraca. E os seus servos foram cavar o poço para o seu gado, na terra dele. Pois não é que os filisteus foram lá reclamar e falaram: não, esse poço aqui está na nossa terra. E aí? E aí a Bíblia conta que Isaac ficou furioso e mandou os soldados lá. Foi assim? Nada, né? Isaac falou: pois bem, cabe em outro lugar. Aí eles foram, vieram mais para cá, cavaram. Pois os homens vieram lá e reclamaram o segundo poço e falaram: não, você cavou na nossa terra. E aí o que Isaac fez? Não, agora é demais, né? Eles estão querendo a briga, então eles vão ter o que eles querem. Não é isso? Não, a Bíblia conta que Isaac falou: então, pois não cabe outro aqui mais para cá. Aí eles cavaram o terceiro poço. Por esse ninguém brigou. Aí Isaac falou: esse poço foi o poço que Deus nos deu. Meu irmãos, quando eu olho esse exemplo de Isaac, eu falo: eu tenho coisas para aprender. Com certeza. Né? Porque se a pessoa falha com a gente uma vez, às vezes a gente deixa. Quando falha a segunda, você já fica enfurecido. Fala: que é isso? Não é assim? Mas Isaac era diferente. Isaac era pacificador. Versículo 10. Sabe que a provocação do diabo ela vai aumentando. Às vezes pode ser que alguém fez uma coisa, você não deu bola, porque você já percebeu que era o diabo provocando. Você falou assim: não vou dar ouvido para o diabo não. Só que o diabo ouviu. Aí o que ele faz? Versículo 10. Perseguição. Abram lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Irmãos, esse verso que nós vamos ler é um verso bastante importante, se é que eu posso dizer assim. Muito importante dentro da nossa vida cristã, e você já vai entender o porquê. Diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Um dia eu estava conversando, né? E eu ouço a palavra de alguém: olha, eu fiquei meditando nisso. Puxa, eu não estou sendo perseguido? Então, eu acho que eu não estou no caminho. Uma boa reflexão. A pessoa foi sábia. Você está sendo perseguido? Se você está sendo perseguido pela tua fé, então isso é um sinal de que você anda pelo caminho de Deus. Agora, se não tem nenhuma perseguição, se a tua vida está em paz, não acontece nada, então comece a orar e pedir a Deus para mostrar o que está de errado. Tem alguma coisa errada. Porque todos aqueles que quiserem viver em Cristo Jesus de forma pia, isso quer dizer, de forma perfeita, forma correta, esses vão sofrer perseguições. As perseguições são várias, irmãos. Pode ser perseguição na família, pode ser perseguição na igreja, pode ser na escola, no trabalho, na vizinhança. Mas o diabo não quer deixar o cristão em paz. Por quê? Porque o cristão já não é mais dele. O cristão escapou do laço do diabo. E o diabo não está satisfeito de ter perdido o seu prisioneiro. O diabo quer recuperar e vai jogar laço em tudo que é lugar para tentar recuperar você. Mas você precisa dizer não para ele.
Você precisa resistir. Você precisa suportar com paciência a perseguição. Leve tudo a Deus. Está sendo perseguido? Ore. Peça a Deus que te ajude, que dê a graça. É fácil? Não, não é. Mas aqui em Mateus 5, verso 10, é dito: felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, dos mandamentos de Deus. Felizes eles, porque deles é o reino dos céus. Deus está te colocando no caminho estreito para você chegar até o céu. Versículo 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Injuriar o quê? Caluniar você, né? Falar do que você não fez. Falar que você é o que você não é, né? Vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, nossa, a gente ouve cada coisa, né? Esse aí é o anticristo, esse é o falso profeta, esse é o do diabo. Nossa, já tanta coisa já ouvi. E no começo a gente fica com raiva, né? Se o pessoal me conhece, como é que está falando tal coisa? Na minha cara ninguém tem coragem de dizer, só fala por trás. Mas o diabo é assim mesmo. Não é assim? O diabo, irmãos, ele só vem causando por trás, porque é mais fácil de derrubar. Aí, meus queridos irmãos, você chega num lugar, as pessoas te olham assim, de canto de olho, você fala assim: falaram alguma coisa de mim aqui, viu? O que foi ainda não descobri, mas que falaram. Pois você vai numa semana, a pessoa te recebe com alegria. Ai, que bênção que você vem aqui, que dá estudo bíblico. Aí no meio da semana ela liga: o negócio é o seguinte, a gente decidiu não continuar com o estudo, não. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Eu me lembro, irmãos, que quando eu aceitei a verdade, isso acontecia. Estava dando estudos, os irmãos falavam: nossa, que bênção, a gente está recebendo aqui as profecias, é isso que a gente queria ouvir e tal, né? Aí no meio da semana ligava: a gente achou que é melhor a gente não continuar, não. Mas aquele entusiasmo todo em 3 dias desapareceu. Irmãos, às vezes aí alguém que é mais amigo teu conta: nem estou falando lá na igreja que você é dissidente, viu? Você é divisionista. Você é aquele que causa problema, que causa tumulto, que é para ficarem longe de você, viu? Porque você é perigoso. Você é a ovelha negra, você é o leproso, e assim vai. Mas, irmãos, quando isso acontece, a Bíblia fala para nós nos alegrarmos, regozijai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Irmãos, Deus ainda não revelou qual é o tamanho da nossa recompensa nos céus. Por isso que a gente não se alegra tanto. Mas nós podemos nos alegrar pela fé. Nós podemos crer que Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele já está guardando a nossa recompensa. Amém? A vida do cristão é pela fé, irmãos, não é pela vista. Deus poderia mesmo dar uma visão para todos nós aqui e mostrar: olha a recompensa de vocês. Só que daí nós estaríamos indo lá por ganância, não é assim? Nós não estaríamos obedecendo pela fé, por amor a Deus. E Ele quer que nós obedeçamos pelo motivo certo. Meus queridos irmãos, Deus vai dar tudo que você já sonhou e muito mais. Só que Ele vai dar na hora certa. E não é nessa terra aqui não, é lá no céu. Enquanto você está aqui, batalhe, lute, combata o bom combate da fé. Siga firme. Vão haver batalhas e lutas? Vão, mas você vai ser vitorioso. Deus prometeu a vitória para você. Amém. O que Ele quer é que você persevere. Assim como está escrito em Apocalipse 14, versículo 12.
ali no livro que fala dos últimos dias da história da terra. O Senhor faz uma diferença entre os que são dele e os que não são. Ele disse: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quem gostaria de estar entre eles, irmãos? Quem gostaria de perseverar até o final? Amém. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Quero estar orando por você nesta manhã. Ao você aceitar as profecias e pregar, a ira do diabo vai se levantar contra você. Mas você tem um porto seguro. Você tem um ajudador. Você tem um braço forte que diz para você: não temas, porque eu te ajudo. Eu sou o teu Deus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com o Senhor. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, aqui está o pequeno povo de pessoas que já aceitaram a tua verdade, pessoas que estão buscando levar a tua palavra nesta cidade de São Desidério e região. Senhor, quero pedir que o Senhor venha a proteger cada uma das almas que aqui se encontram, que o Senhor venha fortalecer a cada uma delas, como o teu pequeno rebanho, frágil, precisando da proteção. Que o Senhor dê a cada um aqui coragem e firmeza para confessar a tua verdade, onde quer que esteja, permanecer firme, não se deixar abater pelos ataques do inimigo, e ajuda-os a perseverarem até o fim. Amém. Ajuda-nos todos nós, como o mesmo corpo, uma igreja, desferirmos, ou seja, vencermos as batalhas. Que nós estejamos, embora eu em breve vá voltar para a minha cidade, e os irmãos aqui fiquem, mas que nós estejamos unidos no mesmo propósito, numa mesma fé, no desejo de levar a tua verdade a toda a nação, tribo, língua e povo. Amém. Fortalece a tua igreja, a Deus. Pedimos estas bênçãos, e que o Senhor também venha a aumentar, a trazer pessoas que também têm interesse em se salvar, que também têm interesse, Senhor, em prosseguir no teu caminho, que estas almas encontrem este local e aqui sejam firmadas na fé também. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Meus queridos irmãos, vamos nos colocar em pé então e cantar. Vamos cantar o hino Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. Vamos fechar os olhos e invocar as bênçãos do Senhor antes de encerrarmos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.